Então, vamos retomar aqui agora nosso segundo round, como eu falei ali para vocês no grupo do WhatsApp. Bom ver que vocês continuam aqui, depois do almoço ninguém foi dormir. E agora a gente vai ter uma conversa muito legal com o Pedro, que inclusive já está aqui com a gente, que é um brasileiro que inspirado por esse grande ideal de buscar de verdade a verdade, que é isso que a gente estava falando anteriormente, se motivou a sair do Brasil e foi estudar no TAC, que é o Thomas Aquinas College, lá nos Estados Unidos. E Pedro estava comentando aqui com o pessoal que você está fazendo uma faculdade que é clássica, né? Porque você está lá, é uma graduação em artes liberais, não é isso? Uma faculdade verdadeiramente clássica. Então, eu lancei uma pergunta para eles aqui: o que será que faz quando termina a faculdade? Com o que trabalha uma pessoa que faz essa faculdade? Então, você vai contar para a gente. E quem tiver algum palpite, pode colocar aqui no chat. Vamos ver se vocês conseguem descobrir. Também, quem tiver qualquer pergunta, pode colocar aqui no chat ao longo dessa nossa conversa. E no final, eu vou pegando as perguntas de vocês e faço para o Pedro, tá bom? O ideal é que vocês possam ficar bem à vontade, tirar todas as dúvidas, perguntar, ouvir a experiência dele, quem tiver qualquer curiosidade, tá bom? Para isso que a gente está aqui. Então, Pedro, quero agradecer imensamente por você ter aceitado o nosso convite. Para a gente é uma grande honra ter você aqui. E, bom, pessoal, desejo a vocês um ótimo encontro aqui nessa nossa parte da tarde. E daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho. Obrigado, Bárbara. Pois é, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui eu estou em Northfield, que fica 2 horas de Boston, nos Estados Unidos. Meu nome é Pedro Cair, como a Bárbara falou. Eu sou natural de Florianópolis. Eu não sei se tem ninguém aí que é de Floripa. Eu sei que tem bastante gente que deve ser do Sul, mas principalmente de Curitiba, né, que eu sei que a Bárbara é de Curitiba, então bastante gente lá. Eu tô aqui, vocês viram o cara ali olhando ali atrás. Eu tô aqui na biblioteca da faculdade. Depois eu vou explicar um pouco como é que funciona também a biblioteca e algumas nuances interessantes. Meu plano para a gente seguir nessa apresentação sobre o TAC, ou Thomas Aquinas College, Faculdade São Tomás de Aquino, era rapidamente contar como eu cheguei aqui, depois mostrar para vocês um videozinho que eu geralmente uso para mostrar a escola, contar um pouco do currículo, da comunidade, da vida espiritual aqui na escola. Daí falar um pouco sobre o nosso processo de admissão, isso é, como que você faz para entrar na escola. E daí, por último, a gente podia abrir para uma perguntas e respostas. Acho que é um plano legal, acho que a gente teria tempo para fazer isso tudo. Então, como eu falei, meu nome é Pedro, eu tenho 19 anos. Eu estou no segundo ano aqui da faculdade, então a faculdade tem 4 anos de estudo. E você não faz mais do que 4, então não tem como você postergar a sua graduação, são 4 anos, e se você, por exemplo, não passou, rodou. Né? Então você tem que fazer os 4 anos certinho. Eu fiz o meu ensino médio e minha educação toda em Florianópolis, num colégio católico lá em Florianópolis, chamado Nossa Senhora de Fátima. E quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu acho, agora eu já estou ficando velho, a idade eu já não sei mais as datas certinho, mas acho que quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu comecei a me interessar muito por artes liberais, né, e educação clássica, por intermédio de várias pessoas famosas no Brasil, mas principalmente do Instituto Hugo de São Vitor, que é um instituto de Porto Alegre. E eu comecei a estudar bastante com eles, comprar alguns dos livros deles. E então eu estava muito interessado. E eu, poxa, tá chegando a hora de eu me decidir o que eu vou fazer para a faculdade. No segundo ano do ensino médio, eu tinha passado para economia na UDESC, que é a Universidade Estadual de Santa Catarina. Mas eu não podia cursar por causa que tinha que terminar o terceirão. E me apareceu um cara chamado Jean, o Jean Guerreiro. Talvez alguns de vocês conheçam.
O Jean é um grande amigo meu agora, ele também trabalha aqui na escola. Ah, esqueci de mencionar. Além de ser estudante aqui na escola, eu trabalho para o setor de admissões. Eu vou explicar depois como é que funciona essa questão de trabalhar e estudar aqui, mas só para vocês entenderem mais ou menos. E o Jean também trabalha para o setor de admissões, ele já se formou na escola, se formou ano passado, e ele continuou trabalhando aqui. Então, eu conheci o Jean por causa de algum contato no Instagram. Eu falei com ele me apresentou a escola, mais ou menos como que eu estou fazendo aqui para vocês agora. E eu falei, cara, isso aqui é incrível. É um negócio maravilhoso, um negócio incrível. Era tudo isso que eu queria. E eu falei, Jean, tá, mas entendi, mas é nos Estados Unidos, né, cara? Não vai dar para ir. Ele falou, não, 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 calma aí. Me ensinou como é que aplicava, como é que fazia o processo de admissão. E aqui estou, 2 anos depois, várias histórias para contar. E passando o que foi me dado também. Então, essa basicamente, assim, resumindo minha história, também não quero gastar muito tempo falando de mim, que tem coisa mais importante para fazer. Deixa eu ver se eu consigo agora botar o vídeo aqui, porque eu sei que quando a gente coloca imagem é mais fácil as pessoas entenderem. Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Vocês estão vendo... Bárbara, você está vendo esse vídeo aqui, essa tela com vídeo? Tô vendo. Tá bom. É um mapa, assim, dá para ver? Uhum. Beleza. Então, eu vou mostrar o Thomas Aquinas College, como vocês estão vendo aqui o nome na direita, em cima. Deixa eu contar um pouco a história da faculdade, né? Ela foi fundada em 1971, então a gente completou 50 anos de fundação 2 anos atrás, e ela foi fundada, eu acho que com um princípio e um desejo parecido com que a academia de vocês foi fundada, Bárbara, porque pensem assim, em 1971 nos Estados Unidos houve um movimento, houve um acordo entre várias universidades católicas. Eu não sei se agora se o nome é acordo, documento de Minnesota, algum outro documento assim, que basicamente queria tirar o estudo da teologia e fazer as faculdades católicas pararem de ser católicas. E um grupo de 4 professores na época, que foram os fundadores dessa faculdade, do Thomas Aquinas College, falaram que isso não parecia certo, não estava certo, e eles queriam fazer alguma coisa. E eles queriam, de novo, dar ao estudo da teologia e a educação clássica o devido lugar que ela merecia. Então, eles fundaram em 1971 o que seria agora conhecido como Thomas Aquinas College, TAC, numa propriedade que no início era um seminário, depois eles conseguiram comprar uma fazenda e eles moravam quase todos em trailers, comiam cachorro-quente quase todo dia porque não tinha dinheiro, mas ensinaram alunos e alunos e alunos, e hoje vários bispos dos Estados Unidos passaram pela nossa faculdade, padres, monges, várias pessoas se formaram já aqui, e essa educação mudou a vida de muita gente, né? No início, quando o campus foi fundado, ele foi fundado na Califórnia, que então, foi fundado lá na Califórnia, chamada Santa Paula, que é o nome da cidade. Mas em 2018, nós abrimos um campus na Nova Inglaterra, que é em Massachusetts. Então, eles têm um campus no oeste e um no leste dos Estados Unidos. Eu sei que vocês que têm aula de geografia aí com o pessoal da academia, vocês devem saber bem a geografia dos Estados Unidos. Então, esse aqui é o campus. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos e vídeos do campus e contar um pouco sobre o currículo, sobre a educação aqui. Então, aqui é o mapa da escola, como eu fui falando. É um campus bem diverso. Eu não tenho aqui o vídeo da Califórnia, senão eu adoraria mostrar para vocês, mas a gente vai vendo. Então, esse aqui é um pouco do em volta, do entorno do campo. Esse é um rio, então deixa eu parar aqui rapidinho. Então, esse é um rio que fica mais ou menos 10 minutos daqui do campus caminhando. E alunos vão, quando não está nevando, muito frio, a gente pega caiaques e a gente vai passear aí no rio, brincar, se divertir um pouco durante o verão, por exemplo. E essas imagens agora são provavelmente do outono, que é quando está tudo bem vermelho. E a gente mora assim, é um lugar maravilhoso, é muito lindo. Então, agora se aproximando do campus. Isso, beleza. Então, assim, as aulas, né? Então, esse aqui é o pessoal indo para uma das aulas. Um dos diferenciais do TAC, vocês vão ver, primeiro que a gente reza antes de todas as aulas.
Não sei mais quantas escolas fazem isso. Então, o A pessoal, depois de gente rezar... faz. Isso aí. Não, e vocês eu não tinha dúvida. Mas então, o que acontece? Então, vou parar aqui rapidinho. O colégio, ele tem duas coisas que a gente pode chamar que são diferenciais na educação. O primeiro é o método que eles chamam de método de discussão, e o segundo é o estudo do que eles chamam dos livros originais. Né? Então, eu vou explicar rapidinho o que é cada um. O método de discussão é o que vocês estão vendo aqui acontecer agora no vídeo, as pessoas sentadas em volta, em vez de sentar numa mesa em várias cadeiras e o professor num quadro, o professor, essa senhora aqui é minha professora de química esse ano, o professor fica sentado numa ponta da mesa, os alunos se sentam em volta dele, então quase como se fosse um círculo. E o professor, vamos dizer assim, que vocês todos leram Homero. Acho que vocês já leram Homero, né? Alguns de vocês devem ter lido alguma coisa do Homero. Então, professor, a gente vai ter que ter lido Homero, os livros da Ilíada, livro 1 ao 6. O professor aí vai parar, a gente, depois de rezar, todo mundo senta, o professor abre o livro e fala: tá bom, pessoal. Então, aqui, depois que o Aquiles fica bravo com todo mundo, né, ele não quer ir para a guerra, por quê? Né, então, o professor faz o que a gente chama da pergunta inicial. E quando isso acontece, o professor não tenta explicar. Os alunos vão tentando responder a pergunta. Né? Então, um aluno pode falar, eu acho que é por causa disso. Daí, um outro aluno pode responder, olha, eu não sei onde que está isso no livro aqui. Você pode mostrar para mim que parte do livro você acha que está essa resposta que você deu? E assim, os alunos vão conversando para tentar encontrar a resposta. E o professor, em vez de ser um professor, isso aí, ele não está professando conhecimento, ele não está... professar né, jogar para frente ou dar esse conhecimento. Ele é um tutor. A gente chama os nossos professores de tutores. Por quê? Porque ele guia. A gente considera que o professor de verdade é o livro. Né? Então, nesse caso, seria o Homero, ou quando a gente lê Aristóteles ou São Tomás de Aquino. O professor é o livro. E o tutor, ele é um guia. Isso aí, ele é um amigo mais experiente que nos guia nessa leitura. Então, essa é a diferença do método de discussão. Por causa disso, as salas todas as turmas têm mais ou menos 18 alunos. Porque é impossível você ter uma discussão com 50 pessoas numa sala, né? Então, as turmas têm 18 alunos. Vou seguir com o vídeo aqui. Então, assim é mais ou menos como as aulas parecem. A professora sentada em um ponto, os alunos conversando, dando suas opiniões, sugestões, tentando encontrar a verdade. Por que esse método é tão importante para a gente? Porque os fundadores perceberam que, assim, os alunos se sentem mais ativos na educação deles. Isso é, eles não estão só recebendo passivamente o conhecimento, mas eles estão tendo uma participação ativa em descobrir as coisas. Isso, eles perceberam, faz o conhecimento ficar um pouco mais seguro na memória e na mente. Outra coisa que você deve ter percebido nesse vídeo até agora é que os alunos têm, por exemplo, um livro chamado Os Elementos de Euclides e a Bíblia. O que um livro de matemática e a Bíblia estão fazendo na mesma aula, né? Bem, é por causa que, como eu falei, a gente lê os originais, que é a segunda parte da especial, né, diferente do TAC. Quando a gente fala que a gente lê os originais, a gente quer dizer que a gente lê os clássicos da educação. Isso é, os livros que formaram a mente das maiores pessoas que já viveram. E a gente não lê o que um comentador falou sobre esse livro, ou o que o Beltrano de tal falou sobre isso, o que o professor da USP falou sobre isso. A gente lê o livro original. Né? Então, se a gente vai ler os elementos de Euclides, como a menina está fazendo a demonstração ali no quadro, a gente não lê um comentador falando como que o Euclides foi importante para a matemática grega. A gente leu ele, a gente leu Euclides e a gente faz as demonstrações que ele apresenta no livro. Né? Então, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente lê a Bíblia. Né? Eu vou falar depois do currículo para vocês verem quais são os livros que a gente utiliza, mas o ponto importante é que a todo momento a gente sempre vai estar lendo o material da educação aqui, é sempre os livros originais. E eles funcionam como os professores, enquanto que esse senhorzinho aqui sentado de costas, meio carequinha, ele funciona como um tutor, um mestre para a gente. Esse senhor é o Dr. Kaiser, ele foi aluno da primeira turma da escola. Ele se formou em 75
fez o doutorado dele em biologia. Eu admiro muito esse homem. Ele fez o doutorado dele em biologia, estudou águias montanhosas do Colorado, alguma coisa assim, e ele voltou para dar aula na escola. E vocês veem, pô, o que um cara formado em biologia está fazendo dando aula de matemática, né? Esse é outro diferencial dos nossos professores. Todos eles são requeridos, quando eles fazem um processo para poder ser professor aqui na escola, quando eles estão processo de admissão à escola como professores, eles têm que mostrar que eles são capazes de dar aula sobre todos os assuntos, desde teologia até matemática, né? E esse é outro diferencial. Por quê? Porque a gente acredita que a verdade é uma só, certo? Se a verdade ela é uma só, não é que nas outras, quando a gente estuda outras ciências, ou falta verdade, ou a verdade não está lá, mas ela se mostra de maneiras diferentes, né? Então, a gente, como se a gente estivesse estudando uma coisa só, mas de pontos de vista diferentes, de certo modo. Então, por exemplo, para matemática, como vocês estão vendo ali, o que é muito comum é os alunos fazerem isso, irem para o quadro e demonstrarem. Então, para o currículo de matemática... deixa eu falar do currículo, acho que agora é um bom momento. O currículo de matemática é assim. O currículo no geral, primeiro. Perdão. O currículo no geral. A gente tem 6 matérias todo ano. E a gente não pode escolher, que nem, por exemplo, quando você vai para UFSC, né, Universidade Federal de Santa Catarina, você pode escolher as matérias que você quer pegar a cada semestre. Para a nossa faculdade, não. As matérias elas estão já prontas e você não pode escolher. Por quê? Porque os fundadores, eles entendiam que existe uma ordem no conhecimento, né? Você não pode estudar algumas coisas se você não passou pelas coisas necessárias a elas antes. Então, ninguém vai poder estudar filosofia se ele não sabe ler ainda, né? Isso é lógico. Então, por isso tem uma ordem no nosso currículo, e essa ordem tem que ser respeitada. Então, o currículo está sempre pronto. Foi algo que os fundadores criaram e praticamente não mudou, desde 71. E como é que esse currículo funciona? Então, a gente tem 6 matérias. A gente tem matemática, linguagem, filosofia, teologia, ciências naturais e seminário. E daí, no terceiro ano, perdão, você para de ter linguagem, você começa a ter música, e no quarto ano, você para de ter música, você perde uma matéria, mas porque você tem que escrever o seu TCC, né? Então, aqui, vocês vão estar vendo aí no fundo, no vídeo aí, um pouco sobre das imagens do campus, do local, que é um lugar muito bonito mesmo. Onde eles estão agora nessa parte da apresentação é aqui bem do lado de mim, é um dos auditórios que a gente tem na biblioteca. Essa aqui é uma visão de fora, deixa eu parar aqui, lindo do campus. Essa imagem no meio, essa construção que parece um castelo, é a nossa capela. A gente vai parar um pouco ali para ver a capela, eu vou mostrar a vocês a capela de dentro. Muito lindo. Mas então no primeiro ano, a gente tem primeiro ano a gente tem matemática, nos 4 anos você tem matemática. E daí, o primeiro ano você tem Euclides, então, o primeiro ano todo você faz todos os elementos de Euclides. Para quem não conhece, os elementos de Euclides é o livro fundador da geometria que a gente conhece na escola, né? Então, o Euclides organizou, são 13 livros, onde ele foi demonstrando, isso é, fazendo proposições e provas das propriedades dos objetos geométricos, né? Então, no livro 1 dele, na proposição 47, por exemplo, que ele demonstra o famoso teorema de Pitágoras, né? Que o quadrado nos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E os alunos fazem isso o dia todo todos os dias, durante o primeiro ano. Então, o professor na aula vai lá e fala assim, pessoal, para a próxima aula, vocês vão preparar as demonstrações 1, 2, 3 e 4 do livro 2. Daí, quando chega no outro dia, os alunos de manhã se apresentam lá, todo mundo sentado, o professor fala, Pedro, você pode, por favor, apresentar a proposição 2? Daí, né, se Deus quiser, eu estudei, eu estou preparado. E daí eu vou lá e apresento a demonstração. Vou para o quadro e falo, isso aqui é a demonstração, tudo, mostro tudo certinho. E daí o professor pode perguntar, mas como é que você tem um método de discussão sobre matemática, né?
o método de discussão nesse sentido, como é que ele funciona? Depois que eu terminar, os alunos que estavam prestando atenção na minha demonstração vão perguntar: Ô Pedro, ali naquele seu passo número 2 ali, você falou isso, mas não me parece estar certo. Né? E depois também o que a gente faz, a gente conversa bastante sobre a ciência da matemática. Isso é, o que é matemática, a gente, mais perguntas mais filosóficas. Isso se aplica também às outras matérias. Né? Então, no segundo ano, a gente estuda astronomia. A imagem de Nossa Senhora. A gente vai chegar para a capela. Já vamos daqui a pouco mudar para a vida religiosa no colégio. Mas no segundo ano, né? Então, a gente tem astronomia. No terceiro, astronomia e parábola. A gente estuda um pouco mais de geometria. No terceiro ano, a gente tem, para matemática, Galileu e Descartes. Né? Então, começando a ver os fundadores do cálculo e da álgebra. E no quarto ano, se eu não me engano, para matemática, a gente estuda geometria não euclidiana e matemática moderna. Daí, para teologia, por exemplo, nos 4 anos, é um negócio maravilhoso. Porque os professores achavam que todas as matérias estavam ordenadas para teologia, né? Então, de certa forma, a teologia é a matéria mais importante que a gente faz aqui no colégio. Então, no primeiro ano, como eu falei, a gente lê a Bíblia toda, de A a Z. Não completamente em ordem, mas a gente realmente começa no Gênesis e termina no Apocalipse. E sem nenhum comentador, a gente não está lá com a catena áurea, não está com nenhuma ajuda. É só os alunos e o professor lendo passagem por passagem e a gente vai conversando. Né? E a gente começa a perceber alguns dos problemas e das maravilhas que estão nas Sagradas Escrituras. Né? E começa a se questionar, poxa, como é que eu respondo a esse aparente paradoxo, né? Esse problema que pode surgir desses dois textos bíblicos. Daí, no segundo ano, perdão, de teologia, a gente estuda os padres da igreja, os primeiros padres. Então, a gente passa boa parte do ano lendo Santo Agostinho. Então, a gente lê os escritos dele, os escritos antipelagianos, sobre natureza e graça. A gente lê também A Cidade de Deus, que a gente passa boa parte lendo. Daí, depois de Santo Agostinho, a gente lê Santo Atanásio, Santo Anselmo, o Argumento Ontológico, e a gente lê São João Damasceno. Daí, no terceiro e quarto ano de teologia, a gente só lê São Tomás de Aquino. E daí a gente lê boa parte da primeira parte da Suma. Quase toda a primeira parte da Suma, eu acho. Talvez eu possa estar enganado. Mas a gente vai fazendo pergunta por pergunta, provando a existência de Deus, depois descobrindo seus atributos, estudando a Trindade. Muito lindo. Bem, eu posso explicar mais sobre o currículo, eu não quero perder tanto tempo assim nos detalhes. Como eu falei, a escola ela foi feita por causa que os fundadores tinham um pouco de medo, ou tinham muito medo, do que poderia acontecer com uma faculdade quando ela se esquecia do caráter católico dela. Né? Então, a vida espiritual aqui na escola é muito importante. Essa aqui é a nossa capela, Padre Mark, o capelão que a gente tem. E a escola, ela se preocupa, e os fundadores e a administração da escola se preocupam muito com a vida litúrgica, a vida espiritual dos alunos. Então, a gente tem 2 missas ao dia, uma na forma extraordinária e uma outra na forma ordinária do rito romano. A gente tem 2 padres que moram aqui na escola, então eles estão sempre à disposição. Um dos padres, que é o Padre Viego, Padre Carlos Viego, ele mora no meu andar, no meu dormitório. Então, eu estou basicamente a 10 passos dele. E se eu precisar de qualquer coisa, eu vou lá, bato na porta lá. Padre, por favor. E a gente tem missa todo dia, 2 vezes ao dia. A gente tem um coral, que os alunos são todos feitos por alunos, e um coral maravilhoso. Os alunos também são os que servem a missa. A gente reza o terço junto na capela, 9h15 da noite, quase todo dia. E porque é um ambiente muito católico, assim, os alunos estão sempre se ajudando, conversando sobre isso, né? Você tem amigos realmente que se interessam aqui pelas mesmas coisas que você. Então, como eu falei, a gente tem a missa nas 2 formas do rito. Essa capela foi toda restaurada. Porque quando a gente chegou aqui em 2018, tinha esse campus aqui, esse lugar que a gente recebeu, era uma escola de ensino médio para meninas protestante. E a gente reformou tudo, vamos dizer assim.
A gente... essa capela era uma capela protestante, e daí, porque a gente precisava, né, rezar a missa e tudo mais, a gente reformou e tudo isso foi praticamente feito novo. Então, os alunos, a maior parte dos alunos, eu tenho que dizer, eu acho que a maior parte dos alunos vai para a missa todo dia, que é muito bonito, assim. A escola organiza para que a gente não tenha, nunca tenha aula ou nenhuma atividade nos horários de missa, para que a gente não tenha desculpa para não ir na missa. Tá aqui o coral que eu falei, né? Todos feitos de alunos. E um coral muito bom mesmo. É um coral muito bonito. E a vida musical, assim, é muito, muito grande aqui na escola. Mesmo quando a gente não é só no coral, as pessoas gostam de cantar, a gente se reúne em volta de fogueiras para cantar músicas folclóricas, irlandesas. O pessoal aqui é muito irlandês aqui nos Estados Unidos. Mas enfim, deixa eu passar aqui que eu sei que a gente provavelmente deve estar... Não deve estar com tanto tempo assim. Então aqui é um pouco da imagem aqui da escola, né? Essa construção aqui na esquerda é meu dormitório, então é aqui que eu durmo. E aí todo mundo aqui que estuda aqui dorme, mora e come na escola. Então, parte do quando você paga a anuidade da escola, você está incluso a sua moradia, refeições e tudo que você pode precisar, vamos dizer assim. Porque a escola quer te dar a segurança e a ordem necessária para que você possa se dedicar bem aos seus estudos. Então, a gente já cobriu boa parte da educação, bastante da vida religiosa. Agora eu quero falar um pouco da vida da comunidade, né? Eu ia dizer que esses são os 3 pontos principais assim, daqui do TAC. É a educação, a vida religiosa e a vida da comunidade. Então, como vocês estão vendo, o TAC ele é uma escola para meninos e meninas, uma faculdade para meninos e meninas. Mas os homens e as mulheres têm dormitórios separados e uma das únicas causas de expulsão na hora é você entrar no dormitório oposto, né? Então, o colégio tem uma preocupação muito grande com preservar, né, a pureza e a moralidade na escola. Mas a vida da comunidade ela é muito boa, porque pensa você estar vivendo todo dia com pessoas que estudam as mesmas coisas que você, rezam com você, comem com você, e eles estamos todos nós aqui buscando as mesmas coisas, né? Você deve conhecer aquela frase de São Tomás, que um amigo é o que quer as mesmas coisas e o que ama as mesmas coisas e odeia as mesmas coisas, né? E aqui eu tive a oportunidade de fazer amizades assim que, olha, acho que vão durar para minha vida toda, por causa que a gente tem o mesmo objetivo, né? A gente tem a mesma preocupação e objetivo. Então aqui é uma imagem do centro estudantil da escola. É aqui que os alunos se reúnem para passar um tempo livre, quando tem tempo livre, para se divertir um pouco, brincar, ou jogar um tênis de mesa, uma sinuca. A gente tem uma cafeteria nesse prédio. E você vê que o pessoal assim é bem relaxado, bem calmo. E saber descansar de maneira correta é muito importante, né? Você não pode estudar e só trabalhar. Você tem que saber descansar um pouco. E aqui na escola o pessoal realmente aprende a descansar. Então eu falei da cafeteria. E além disso, eu acho que uma coisa legal que não muitas pessoas acho que estão acostumadas, mas aqui na escola, acho que uma vez por mês, a gente tem danças. Como assim danças, Pedro? Então a gente pega esse lugar que vocês estão vendo, esse centro estudantil, e a gente limpa ele, a gente tira todas as cadeiras, todas as mesas, e a gente dança valsa isso aqui é Lindy Hop, perfeito timing, que é uma... Eu nunca entendi como é que eu falei para minha mãe uma vez, eu não sei como é que explica o nome disso, mas vocês estão vendo essa dança, uma dança bem legal, bem calma, e os alunos todos aprendem, tem alunos que são muito bons. Meu colega de quarto, ano passado, ele dá aula de dança para quem quer aprender. E é um jeito de os alunos viverem uma vida sadia, né? Com o sexo oposto, aprenderem a se relacionar de uma maneira saudável. E nossa, é muito divertido você dançar. Eu não imaginava assim, mas é muito legal assim, valsa, essas danças ou quadrilha, dança de linha, né? Aquelas danças de cowboy. Nossa, é muito legal. Então também a gente também tem uma academia na faculdade. Boa parte dos alunos vai à academia diariamente ou com frequência. A gente tem um campo para jogar basquete, futebol, tem uma piscina, o pessoal nada bastante.
Deixa eu adiantar um pouco aqui. O pessoal joga basquete. A gente não tem nenhum time que joga nenhum torneio contra outras pessoas, assim. Contra outras faculdades, né? Mas a gente joga entre nós, a gente organiza campeonatinhos entre escola, né? Acho que a gente ia chamar de interescolar aqui. Ou interclasses. Deixa eu fechar agora aqui, voltar para vocês. Então, olha, essa é basicamente como a escola funciona. É um lugar maravilhoso. Talvez eu não tenha... A minha explicação não tenha sido boa o suficiente para mostrar o quão bom que essa escola é. Eu queria ter mais de uma hora, queria ter 2 horas só para poder contar para vocês as histórias que eu tive aqui e as experiências maravilhosas, assim. Só vou contar uma história para mostrar um pouco assim da providência, de como a providência age aqui na escola. A pessoa que deu o discurso de fundação da escola, então teve um jantar e um padre foi chamado para dar um discurso de fundação da escola, um padre, ele era um bispo, na verdade, bispo de São Francisco na época, 1970, ninguém mais, ninguém menos que o arcebispo Fulton Sheen. Então, o arcebispo Fulton Sheen abriu a nossa escola, e na década de 90 ou 80, você pode até encontrar no YouTube esse vídeo, a Madre Teresa de Calcutá veio para a escola para dar uma palestra. E São João Paulo II abençoou os planos da igreja na nosso campus da Califórnia. Então, assim, se isso não é suficiente, assim, eu não sei o que é. Eu realmente amo essa escola e eu acho que ela faz um bem incrível. Eu só ia falar mais uma última coisa, Bárbara, antes de a gente abrir para as perguntas e respostas, bem rapidinho, que era sobre o processo de admissão. Talvez essa vai ser alguma das perguntas, né? Então já vou adiantar, acho que ajuda o pessoal. Que é a parte chata, né? Legal é ficar sonhando. A parte chata. O processo de admissão da escola, como é que funciona? Diferente do Brasil, aqui você não faz tipo o Enem ou algum vestibular da faculdade específica para entrar na faculdade. Isso. Deixa eu mandar o site para vocês. Já vou mandar agora. Antes que eu esqueça. Então, mas como eu estava falando, a gente não... aqui, vamos ver. O que foi? Isso. Então, o processo de admissão, como é que ele funciona? Você tem que fazer algumas coisas. São 5 ou 6 requisitos para você poder ser aceito na escola. Então, o primeiro deles é você tem que fazer uma prova padrão americana, que é o que eles chamam de LSAT ou o CLS ou o SAT. Tudo bem, Marco? O Marco é outro brasileiro que fica aqui com a gente. Vamos ver se o Marco vai querer dar oi aqui. Marco, eu tô dando uma palestra para o pessoal homeschool, Marco. Você quer dar oi para eles? Oi, pessoal homeschool. Bom demais. O Marco é um dos mais velhos aqui dos brasileiros, o mais sábio entre nós. Eu não sou um dos mais velhos, eu sou o mais velho. Ô, Marco, deixa eu terminar aqui. Deixa. Tá bom, então. Prazer. Então, você tem que fazer essa prova padrão americana, que é como se fosse o nosso Enem, só que é bem mais fácil e só tem matemática e inglês. Então, olha, é bem mais fácil. E assim, matemática, ela... Assim, eu tenho certeza que vocês são bons pra caramba em matemática e inglês, então vocês não precisam se preocupar muito. Mas matemática e inglês é o que precisa na prova. Então, a gente precisa de uma prova, você precisa de... eles pedem, são 6 redações aqui para nossa faculdade, mas, poxa, 6 redações, Pedro, é muita coisa. Não. Vai dar umas 3 páginas. Por quê? Elas são redações pequenas, são perguntas, né? Então, quem é você e o que você... conte um pouco da sua relação com a educação clássica, por exemplo. Pergunta 1. Outra pergunta. O que você entende por uma educação liberal e a sua relação com a teologia? Né? Ou qual a importância de bons costumes para a educação? Eles vão pedir para você escrever um pequeno parágrafo, um pequeno texto sobre um livro que você leu que você gosta muito.
Então, não é nenhuma redação do Enem, assim, explique como resolver o problema dos surdos no Brasil, ou alguma coisa assim. Não é esse tipo de pergunta. São perguntas mais para a faculdade poder te conhecer, né? O nível de inglês, o nível de inglês que a escola pede, eles vão saber principalmente pela sua prova, essa prova padrão, né? Como o SAT ou CLT ou qualquer uma dessas. Mas, porque nós somos brasileiros e o pessoal já conhece a gente consegue bastante conversar com eles e explicar, olha, essa pessoa vai estudar mais se precisar. Esse que é o bom de ter eu, o Jean aqui, que a gente pode ajudar o pessoal. Então, a gente precisa de prova, redações. Eles pedem o seu boletim do ensino médio. E daí, eu não sei como é que está a situação legal para isso no Brasil, em relação ao homeschool, mas porque aqui nos Estados Unidos o homeschool já é legalizado há tanto tempo, você ser homeschool não é um impedimento nenhum para eles. Na verdade, é até engraçado. Eu acho que mais de metade da faculdade vem de homeschoolers. Então, mais de 50% dos alunos são homeschoolers, o que é um negócio impressionante. Então, assim, se os seus pais tiverem algum modo de manter as notas, alguma coisa assim, eles vão aceitar de boa as notas. Então, eu falei já, a prova, redações, boletim. Eles vão pedir carta de recomendação. O que é uma carta de recomendação? É alguém que seja seu professor, um amigo, uma pessoa que te conheça bem e alguém que possa testar pela sua moral, né? Por exemplo, um diretor espiritual, um padre, para falar para eles que eles podem, olha, realmente o Pedro é um cara muito bom, realmente a Bárbara é uma pessoa muito boa e ela vai fazer bem na faculdade. E ela tem condições. E esses são os requisitos. Você cumprindo todos esses requisitos, você está praticamente aceito. Então, assim, não é, só vão ter 20 e os 10 melhores passam. Não. A faculdade, ela tem muito pelo menos aqui, a nossa faculdade, não posso falar por todas as faculdades americanas, né? Tem muito essa noção de que quem quiser, quem tem o desejo de amar a Deus, de conhecer a verdade, de buscar sabedoria, a gente vai dar um jeito. Sabe? Então isso é muito, muito reconfortante. E, deixa eu ver, então eu falei das provas, falei... as duas outras coisas que eu queria falar era sobre preço e visto, né? Que eu acho que são duas preocupações assim, para os brasileiros. Então, você sendo aprovado na faculdade, vou falar primeiro sobre o visto, que é um pouco mais fácil. Você sendo aprovado na faculdade, o governo americano já emite o seu visto pelo tempo da faculdade, 4 anos. Então, perdão, você tem que pedir o visto, mas não é difícil. Você tem o passaporte, o visto para você ser estudante aqui é de boa. E a faculdade faz boa parte dos trâmites legais para conseguir isso. Sobre o preço. Então, a nossa faculdade, acho que o primeiro ponto assim, é botar em comparação com outras faculdades americanas. A média de anuidade, então, o preço que você paga ao ano de uma faculdade americana nos Estados Unidos, normal, assim, é $60 mil. O que é completamente fora das condições. O Thomas Aquinas College é metade disso, 30 mil, mais ou menos. O que ainda assim é fora das condições, para a maior parte dos brasileiros, eu acho. Só que há um fator, que é o fator caridade, que é um negócio impressionante. A faculdade, a gente tem um sistema de doadores que basicamente doam dinheiro para que alunos possam vir sem condições. Então, o colégio ele tem um sistema de na verdade, dólares, $30 mil por ano. Mas não se choquem, eu não queria assustar ninguém. Porque, por exemplo, eu posso falar que nenhum dos brasileiros que está aqui paga esse valor. A gente paga bem menos. Por quê? Porque a faculdade tem um sistema de ajuda financeira que funciona como? Depois que você é aceito, você você pede para eles, olha, eu preciso de ajuda financeira. Eu sei que eu e minha família não temos condições de pagar o valor total. E você tem que preencher alguns formulários sobre quanto vocês ganham por mês, propriedades, coisas assim. E baseado nas suas necessidades, a escola paga o resto. Então, digamos que você tem a família e tudo mais, um dos seus filhos está
tá tentando entrar para a escola, foi aceito, se pediu ajuda financeira e vou chutar um número aqui aleatório. Vocês têm 20 mil reais por ano, né? Então, se divide por 12, dá um pouco mais de 1.000 e alguma coisa. A escola vai pedir muito pouco de vocês. Porque, claramente, 20 mil reais por ano não dá para pagar nada. Né? E a escola entende que, se existe essa necessidade, eles vão tentar ajudar. Como é que essa ajuda acontece? Né? Só para não ficar assim, nossa, então nossa, que maravilha. É uma maravilha, na verdade, é uma bênção. E isso me fez perceber muita generosidade de Deus, assim. São pessoas que nunca te conheceram, não sabem quem você é, e elas são pessoas com dinheiro que podem ajudar você, assim, é uma coisa muito linda. Mas, como é que funciona? Então, todo aluno que está no sistema de ajuda financeira tem que trabalhar 13 horas por semana para a escola. Que, se você pensa, 13 horas por semana não é nada. Mas uma coisa muito legal é que, por causa desse sistema, a escola é quase autossuficiente. Então, assim, a maior parte das coisas que acontecem na escola são feitas por alunos. Então, a cozinha, quem trabalha são os alunos. Quem limpa os dormitórios são os alunos. Quem trabalha no setor de admissão são os alunos. Quem limpa os prédios são os alunos. E assim você ajuda a manter a escola funcionando e paga o seu a sua mensalidade, a sua anuidade. Então, você faz dinheiro com isso aí, esse dinheiro vai para a faculdade para ajudar a pagar. Você pega um auxílio da escola, então a escola dá um empréstimo de $4.000, no máximo, para que você termine os 4 anos com, no máximo, $16.000 de empréstimo para você pagar de volta. O que comparado, eu não sei quantos de vocês conhecem, mas é muito famoso nos Estados Unidos a dívida que o estudante universitário sai. Um aluno normal dos Estados Unidos sai com uma dívida de $100.000 da faculdade. A gente com $16.000 é muito baixo. Ainda mais porque depois que você sai, você tem um ano para trabalhar aqui. E esse um ano geralmente paga essa dívida. Então é muito bom. E daí depois disso, se esses dois grupos de coisa, então o seu trabalho e o quanto a faculdade te dá de empréstimo não funcionarem, quando eu digo não funcionarem não sejam suficientes para pagar a faculdade toda, daí vem o que a escola chama de grant, uma graça. A escola dá de graça o resto, vamos dizer assim, ela paga o resto que precisar. Acho que é isso. Conseguimos fazer em 45. Pontualidade. Pedro, anotei algumas perguntas aqui. Claro. Uma primeira pergunta assim, que eu queria te fazer é sobre a questão da matemática. Porque eu sempre acho esse assunto muito curioso e muito legal, porque eu lembro sempre de Platão, porque lá na academia, né, tinha aquela inscrição na porta, né, que aquele que não for geômetra não pode entrar, né? E eu realmente acho que grande parte da decadência das universidades hoje em dia vem das faculdades de humanas, e eu acho que grande parte disso se dá pelo fato de que as pessoas não precisam mais saber matemática. Porque a matemática conecta você com a realidade de uma forma assim, muito imediata, né? Porque outros, sei lá, você vai fazer filosofia, por exemplo. Você pode inventar uma coisa aleatória e querer que o mundo se adeque ao que você inventou. Que seria diferente de você querer descrever a realidade, né? Que é o princípio essencial da matemática, né? Explicar o que está acontecendo, por que é assim. E no fim das contas, não é que você não pode chegar lá e falar, não, para mim, 2 mais 2 são 5. Não, meu querido, não tem isso. A verdade é uma só, e você pode gostar ou não dela, mas ela é o que ela é. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa que dá um certo frio na barriga quando a gente, sei lá, geralmente a pessoa que tem uma inclinação maior para humanas, ela fala, não vou dar conta de matemática em nível superior, né? Então, as pessoas têm dificuldade, ou você acha que é algo que dá para levar com estudo, com dedicação? Como que você acha que é essa relação das pessoas que têm uma maior inclinação mesmo para humanas e que se veem nessa situação de ter que fazer um nível hard de matemática? Eu acho que é uma das perguntas válidas e é uma das perguntas que acho que muitas pessoas têm.
principalmente no Brasil, que eu acho que realmente essa ruptura entre humanas e matemática é muito forte, né? Mas eu acho assim, a experiência de 50 anos do colégio funcionando mostra que mesmo que você não seja uma pessoa muito matemática, você consegue. Por quê? O Aristóteles fala na Ética que a matemática é tão legal porque ela não precisa de experiência. Isso é, as coisas, as realidades matemáticas, elas são tão evidentes ao ser humano normalmente que ninguém precisa ser assim muito inclinado para descobrir. Por exemplo, né? A gente começa a primeira aula que todo aluno, todo calouro faz de matemática aqui na faculdade você está lendo as definições dos elementos de Euclides e a primeira noção comum é o todo é maior que a parte. Mas é óbvio, né? Todos os alunos ficam, tá, professor, sem graça aí. É óbvio que o todo é maior que a parte, né? Se você tem a nossa imagem na tela, a tela toda é maior que a imagem. Isso é óbvio. Então, assim, o nosso jeito de fazer matemática, eu acho que ele é muito diferente de como a gente pensa em matemática. Não é assim, ninguém faz matemática aqui dessa maneira. Você pega uma equação e você tem que resolver a equação. Nenhuma aula de matemática que eu tive aqui foi assim e eu sei que não vai ser. As aulas de matemática aqui, elas são muito mais parecidas, eu acho, que pessoas numa faculdade tipo a USP iam chamar de lógica. Porque a gente tem proposições que a gente quer demonstrar. Né? Só que elas são sobre objetos matemáticos. Então, eu tenho a experiência, por causa que eu trabalho no setor de admissões, de falar com várias pessoas aqui, e o pessoal sempre me conta assim, quando eu cheguei aqui, Pedro, eu queria ler literatura e teologia. E eu pensei, cara, eu vou odiar matemática no primeiro ano. Né? E daí terminou o primeiro ano e matemática era a matéria favorita deles. Por quê? Porque quando a gente está estudando teologia, por exemplo, na Bíblia, o grau de certeza que você tem das coisas que dali é muito mais difícil de você... É muito menor. Né? Isso você está lendo lá e você está... Poxa, mas quando o Nosso Senhor fala que e quem não tomar do meu pão não viverá para sempre. Mas o que isso quer dizer? É um negócio meio difícil de entender. Né? Mas na matemática, quando você tem a certeza de uma proposição, isso é 2 mais 2 igual a 4, você nunca vai ficar em dúvida. Então, a satisfação que vem da matemática é um negócio que deixa os alunos muito felizes. Especialmente porque muitas das discussões em filosofia, elas podem parecer, nossa, não chegamos a alguma conclusão ainda, ou aí não tenho certeza que eu entendi. Mas em matemática, quando você chega na conclusão, não tem como você ter dúvida. E isso dá uma satisfação ao intelecto, que eu acho que os alunos gostam bastante, assim. Mas não vou mentir, é difícil. É difícil e tem que se dedicar. Tem que se dedicar. Mas, assim, o professor... Eu acho que é importante falar sobre nota, né? Para responder essa pergunta também. As notas aqui não são base de prova, basicamente. Elas são... A maior parte da sua nota é por participação nas discussões. Então, mesmo que você não necessariamente entenda, mas você está fazendo perguntas, você está tentando entender, e as pessoas estão vendo isso, eles vão entender que você merece uma nota boa. Né? Porque a filosofia é amor pela sabedoria, não é possuir a sabedoria ainda. Né? Então, assim, eles entendem que é um processo e que vai demorar. 4 anos não é suficiente para você se tornar sábio. É o início disso, do processo. A gente tem provas no final de cada ano, mas essas provas elas têm um valor relativo, proporcional à sua participação. Isso é, quanto mais você participa, menos a sua prova importa. E quanto menos você participa, mais você tem que fazer melhor na prova. Mas eu acho que era isso que eu podia falar sobre matemática, não sei se fez sentido. Fez sim. Uma dúvida Então, que chegou aqui, aham, acho que mais de uma pessoa já perguntou sobre a questão do inglês. aham, Isso eu te pergunto, assim, por 2 caminhos. O primeiro, você já comentou, né, que é o inglês da admissão, né, que aham, sendo brasileiro, de repente dá para a gente conversar, vou me dedicar, como é que vai ser? aham. Mas a minha outra dúvida aliás, você pode aproveitar para explicar a questão do porquê os livros originais, a partir disso também. Uma coisa é o inglês de cursinho,
o Uhum. inglês do Hello, how are you? Outra Aham. coisa é você ler os elementos de Euclides em inglês, né? Ah, Então, conta pra gente um pouco da tua experiência com isso, como foi se deparar com essa realidade pessoalmente uhum. e se é possível. Tá. Sim, eu acho que essa é uma pergunta muito boa e muito importante. Eu vou dar 2 exemplos aqui de 2 brasileiros. Então, eu e um amigo Luca, que eu acho que várias pessoas conhecem por causa do Instagram. O Luca, sei lá, ele faz lá o negócio no Instagram dele, eu não acompanho ele. Eu não uso meu Instagram. Mas então, por exemplo, eu tive aula de inglês em cursinho, um cursinho muito bom que eu gosto muito desde os meus 7 anos de idade. Então, eu vim para cá, eu já tinha viajado para os Estados Unidos, acho que uma vez. Então, eu vim para cá com um pouco mais de facilidade e pelo menos conversar com as pessoas eu conseguia melhor já. O Luca não tinha estudado quase nada de inglês. Eu espero que ele não esteja assistindo isso, ele vai ficar bravo comigo. Mas ele veio para cá com quase nada de inglês e ele foi se virando aqui. E eu acho que uma coisa que nós dois poderíamos falar sobre isso é que, eu e o Luca, no caso, é que a imersão aqui melhora seu inglês de um nível absurdo. Claro que a gente quer pessoas que tenham com inglês, assim, não quero que estejam, não assim, não vem sem saber falar nenhum inglês, né? Mas o inglês aqui, ele te dá o ritmo do lugar melhora seu inglês de uma maneira absurda. Também, o que acontece realmente é muito mais difícil você ler os livros originais em inglês. Principalmente na parte de literatura, eu penei muito, assim. Ler o Homero em inglês foi muito difícil. E eu demorava assim, ó. Se um amigo meu demorava um minuto para ler uma página, eu demorava 5, 7. Você lia em português junto, não? Eu não. Mas eu não li o Homero em português. Eu li a Bíblia, em parte em português. Porque, por exemplo, teve uma aula que a gente tinha que ler, se eu não me engano, a gente teve que ler Reis todos em uma semana. Primeira Reis, em uma semana. Ou Crônicas. Uma coisa. Nossa! Nossa, como foi difícil. Mas, então, assim, nessas horas, às vezes, eu pegava em português. E os professores, a maior parte dos professores é super de boa com isso. Eles falam, você quer ler em português? Lê em português. Mas leva o seu livro em inglês para você poder, na aula, acompanhar e poder citar as coisas em inglês. Né? Na verdade, os professores ficam muito felizes quando a gente traz em português, porque comparar traduções ajuda muito. Né? Principalmente para a Bíblia. Mas, desculpa, fui numa tangente. Mas então, o inglês aqui, eu acho que assim, a melhor resposta que eu poderia dar é difícil, e seria bom que, se alguém está pensando em vir para cá, em, sei lá, daqui a 1 ano, 2 anos, foque no inglês e na matemática o máximo que der. São os 2 focos principais que você tem que ter. Mas eu ia falar assim, não fique estressado, não tenha medo, porque uma coisa que a gente não percebe como uma imersão em uma cultura faz você evoluir de uma maneira exponencial, sabe? Então, assim, eu acho que não tem que ter medo, tem que ser audaz. Né? Se não me engano, o primeiro centro do Opus Dei na Espanha era chamado DA, né? Direito e Arquitetura, mas na verdade era Deus e Audácia. Né? Então, sejam audaciosos. Ô Pedro, uma outra pergunta que chegou aqui da Niara Aham, foi: nessa aham. faculdade só tem curso de artes liberais? Uhum. Então, Niara, né? Sim, só tem cursos de artes liberais. Por quê? Porque a gente poderia discutir muito sobre isso. Por que você só faz artes liberais na universidade? Mas porque os professores entendiam que esse era a verdadeira educação. Isso é, a educação do homem livre. Né? O homem livre não faz engenharia, vamos dizer assim. Nada contra as pessoas que fazem engenharia. Minha família, minha mãe também gosta muito e tal. Não, nada contra, assim, mas o homem livre não faz engenharia. Então, assim, o colégio só tem artes liberais, sim. Não tem mestrado, não tem doutorado, é só um curso a gente chama de undergraduate, que seria uma graduação normal, 4 anos de artes liberais. Você sai, acho que é importante, já que a pergunta veio,
você sai com o que seria, você sai com, aqui nos Estados Unidos chama-se Bachelor in Liberal Arts, então bacharel em artes liberais, que é o equivalente a uma graduação em teologia, uma graduação em filosofia e uma especialização em matemática. Então, se você comparar a quantidade de créditos que a gente pega aqui na faculdade, a gente pega mais créditos que qualquer aluno de Harvard. Então, a gente rala mais que eles. Explica melhor essa questão aí que talvez tenha ficado confusa para alguém do homem livre. Que homem livre é esse aí? Tá. Então, a discussão de quem é o homem livre é uma discussão bem difícil, assim, né? Mas baseando na tradição de, por exemplo, Aristóteles e do Platão, né? O homem livre é o homem que tem tempo para viver, ele vive para si mesmo. Como assim? Ele é egoísta? Não, não é isso. É que o fim dele não é outro. Está nele, está dentro dele, né? Então, por exemplo, o Platão o Aristóteles faz a diferença entre o homem livre e o escravo. O escravo vive para outra pessoa, né? No sentido que ele não faz isso por caridade, né? Ele poderia fazer por caridade. Aqui não é essa discussão de amar os outros, servir os outros. Mas ele não tem a liberdade de fazer as ações que são boas em si mesmas. E o homem livre, nessa ideia do Aristóteles, ele é o homem que faz as ações que são boas em si mesmo, não boas para outro. E que ações que são boas em si mesmo? Né? No final das contas, a única ação que é boa em si mesmo é contemplar e amar a Deus. Então, por que a gente precisa de matemática, Pedro? Poxa, não, porque a tradição toda da educação ocidental sempre entendeu que as 7 artes liberais e a filosofia, elas eram propedêuticas, isso é, auxiliares e iniciais antes do estudo. O pessoal gosta de passar aqui, antes do estudo da teologia. Então, eles entendiam que tudo isso era uma preparação. Você dava gramática, lógica, retórica, matemática, música, astronomia, para se preparar para a filosofia, e a filosofia te preparava para estudar teologia, que te fazia contemplar a Deus. Né? Então, esse é o estudo próprio ao homem livre. E que, pelo menos, os professores aqui entendiam que era o estudo que ia satisfazer a vontade do homem, assim, os nossos desejos por felicidade. Sim. Agora eu vou responder uma pergunta que a Valéria colocou, que ela disse assim, e se o aluno não possui boletim de notas? Por ser homeschooler, não possui vínculo com o sistema educacional. Como ser admitido? Valéria, hoje às 18 horas, a gente vai ter uma palestra aqui com o Jonatas Dias Lima, que ele é jornalista da Gazeta do Povo, ele é pai homeschooler, e ele participou da elaboração da lei que foi aprovada na Câmara dos Deputados sobre o homeschooling. E ele vai falar justamente sobre isso, homeschooling e universidades, né? Como um aluno homeschooler pode acessar a universidade. Então, a gente vai discutir temas como Enseja, Enem, esse tipo de coisa. Então, eu convido você a assistir, porque como é um assunto mais longo, né, não tem uma resposta rápida para isso, né? Porque como a gente não tem ainda uma lei definida ainda, né? Ainda vai para os senadores e tal, vamos ver como é que vai ficar, né, esse ano. Então, a gente precisa olhar com bastante detalhe cada aspecto desse problema, né? Então, mas uma coisa legal também, aproveitando para falar aqui do trabalho da academia, é que os nossos alunos aqui fazem exames periodicamente e a gente oferece um boletim, que não é reconhecido pelo MEC nesse sentido, mas que ele documenta a sua aprendizagem, né? E serve como um registro muito bom, né? Até para você mostrar que não há abandono intelectual, por exemplo, né? Isso, pode falar, Pedro. E, Bárbara, olha, eu não tenho certeza, porque eu acho que a gente ainda não teve um aluno homeschool do Brasil. Mas eu estou disposto a dizer que esse boletim que vocês dão seria suficiente para aqui para a faculdade. Então, assim, um aluno que queira vir para cá não precisaria se preocupar com isso. E se tiver algum problema, eu vou lá e luto por vocês e eu consigo que não dá problema. Legal. Ô, Pedro, uma outra pergunta também que eu queria te fazer, ainda nessa linha, né? Você estava explicando essa questão do homem livre, e eu sempre gosto de pensar na questão... tem uma frase do Oscar Wilde que ele fala que a arte é inútil.
E aí, quando Uhum. você fala isso para alguém, a pessoa fala, nossa, como assim? Como que uma arte pode ser inútil? Aham. É porque uma coisa útil é um instrumento, ou seja, sei lá, um pincel, por exemplo, uma caneta, como essa aqui. Essa minha tá meio inútil, porque ela não está escrevendo, mas em tese ela seria útil porque ela pode ser usada para Uhum. alguma coisa. É diferente, por exemplo, sei lá, uma arte como a dança. Uhum. Aquilo ali vai ser usado para quê? Eu vou pegar uma dança para botar numa panela e fazer uma comida? Não. Ela não pode ser instrumentalizada. Nesse sentido, é Uhum. que ela tem um fim em si. Sim mesmo. Então, Uhum. contemplar aquela arte, por isso que a gente está falando aqui de artes liberais, né? Nesse sentido. Mas a gente precisa comer, né? Então, quem faz essa graduação aí do homem livre, como que essa pessoa faz depois para trabalhar? Com o que essa pessoa pode trabalhar? Você já mencionou aí que você sai meio que como se você tivesse feito uma graduação em teologia, em filosofia, uma especialização em matemática, você comentou Aham. também. Aham. Tem um leque de possibilidades, né? Comenta para a gente um pouquinho sobre isso. Claro, não, o bom é que você fica tão especial que você até para de comer, entendeu? Aí nem precisa mais fazer isso, não, brincadeira. Ah, não, essa é uma pergunta, eu acho que é a pergunta que a minha mãe mais tinha medo quando eu pensei em vir para cá. Ah, talvez o maior medo que era quando eu ia voltar, mas Tipo, você vai vender miçanga? O que que você vai fazer? isso. Então, assim, é curioso, porque mesmo que a faculdade entenda que a nossa educação. Ó, a minha mãe tá aí, ó. Oi, mãe. Aliás, Pedro, você falou que não usa o Instagram, mas eu divulguei lá, seu pai compartilhou e eu descobri que ele gosta de moto, hein? Não, meu pai é Não muito é bom. teu pai? Sim, é sim, é Então, é sim. teu pai, então, ele Meu compartilhou pai, lá no aham. Instagram dele e eu vi Ixi. que ele adora moto. Eu falei, nossa, tudo a ver com o Pedro. Brincadeira. Então, Parabéns aí, dona Tatiana, pelo filho, hein? não, mas então, assim, mesmo que o colégio entenda que essa educação nossa não é um fim para o outro, mas um fim em si mesmo, o colégio, a gente se preocupa muito com o que os alunos vão fazer depois que se formarem, claro, né? É muito importante. Então, assim, com o currículo que você sai, se você não fizer mais nada, você poderia trabalhar com o quê? Em alguma profissão que não precise de currículo, então, com qualquer tipo de empresário, por exemplo, ou você poderia trabalhar como professor, o que é algo muito comum aqui. Muitos alunos saem daqui e, por causa que eles receberam isso que é tão bom, é algo natural a eles que eles pensem em ser professores, né? Porque você quer passar aquilo que foi lhe dado. Mas bem, vamos considerar que nem todo mundo aqui vai querer ser professor. Também ia ser muito chato se todo mundo fosse professor. Ah, mas então, o colégio, ele ajuda muito alunos a encontrarem posições em outros lugares, né? Então, a gente tem um leque, por exemplo, se não me engano, isso são estatísticas do ano passado, de porcentagem de alunos quando se formam, né? Então, 10% de todos os alunos que se formaram desde 1971, 10% virou ou padre, ou religioso, ou freira, ou religiosa. E é uma porcentagem que se mantém constante em todas as turmas. Então, por exemplo, ano passado tivemos dois dos veteranos do ano passado, de uma turma de 30 e poucos, um virou monge carmelita e o outro virou um frei dominicano, que é algo muito lindo também. Mas, então, você tem 10% que viram religiosos, daí, se não me engano, entre 50% se divide médicos e advogados. Nossa, mas por que, Pedro? Porque todo mundo acha que ser advogado dá dinheiro? Não. Eu acho em que é algo muito natural. Isso é, você estudar tantas das coisas que a gente estuda aqui e se preocupar tanto com a vida comum, com a política, com os maiores bens, é normal que você queira ir defendê-los, né? E acho que é a melhor formação que um advogado poderia ter, porque ia fazer ele ser um advogado bom. O médico é a mesma coisa, né? Por exemplo, quando a gente pensa em todos os problemas hoje em dia na área da saúde, com aborto, essas coisas todas,
ter bons médicos que têm uma formação filosófica também, que possam defender essas coisas que eles estão fazendo, é muito importante, né? Mas eu conheço, assim, ó, pessoas que viraram profissionais de tecnologia, abriram companhias. Eu conheço pelo menos 5 pessoas que trabalham na NASA, que se formaram aqui, professores de faculdade de várias áreas. Várias pessoas vão para a Marinha ou para o Exército, também pelo mesmo motivo, acho que alguns virariam advogado, esse desejo de fazer algo bom, né, de servir. Mas também pais de família, mães de família, carpinteiros, trabalham com arte. O leque, assim, é muito grande. E o colégio se preocupa, por exemplo, uma vez por semestre, a gente tem uma feira de empregos, né? Então, pessoas que foram alunos da escola e estão em áreas diferentes do mundo profissional, vêm aqui para contar como que a faculdade ajudou e se você quer que siga aquela profissão, o que você deveria fazer. Muito bom. Deixa eu te perguntar, aproveitando, Aham. a Júlia perguntou assim, né? Tem alguma universidade que você indicaria que tem um curso de medicina com pensamento parecido? Uma Aham. universidade católica, tradicional, que tem medicina? E aproveito para emendar nessa pergunta, esses médicos que saíram do TAC, eles fizeram primeiro o TAC e depois foram para medicina? Como foi isso? Isso. Então, aqui nos Estados Unidos, medicina funciona como uma pós-graduação, né? Então, você já tem que ter algum curso antes disso. O TAC te dá, eu acho que 1 ou 2 créditos que você precisaria preliminar à medicina. Então, o que eles fazem, que é muito comum entre os alunos aqui, é durante o verão, que para a gente é de maio a agosto, eles fazem intensivos de pré-medicina para pegar os créditos necessários. E existe sim uma faculdade católica muito boa, que eu conheço ela para psicologia, e eu conheço uma outra para medicina, que eu acho que, bicho, eu não quero enganar com o nome aqui. Você pode me mandar depois, eu coloco lá no Isso, grupo. isso, por favor, eu vou mandar, porque assim, depois que o Thomas Aquinas College foi fundado, outras várias faculdades na mesma ideia, ou com ideias parecidas, mas com aquele mesmo desejo de ser uma faculdade boa e católica, surgiram, né? Então a gente tem várias outras que surgiram nessa mesma pegada e que são muito, muito boas também. Não são tão boas quanto a gente, mas são muito boas. Ô Pedro, a Marise, que é mãe do Miguel, nosso aluno, está Aham, perguntando a partir de quantos anos que pode ser admitido? tá bom. Olha, o colégio ele tem uma certa flexibilidade, especialmente por causa dos alunos serem homeschools, né, que daí também varia também com a idade. Acho que o mais cedo que eu já vi foi 17. Eu escutei de um aluno que tinha 16, mas a escola geralmente não gosta disso, eles preferem 18. Então, assim, não é que não poderia, mas a escola ia preferir que fosse 18, porque tem toda uma questão de legalidade os alunos moram aqui, né? E quando é menor de 18, ainda não é. ah, Como é que é a palavra para isso? Maior de idade? Isso não é maior de idade ainda, então tem todos os problemas legais em relação a morar sozinho. Então a escola aceita de vez em quando, só que daí tem que fazer alguns outros processos legais. Uhum. Tipo, emancipar, alguma coisa assim, né? Isso, aham. Uhum. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Pedro, aqui na academia, a gente tem alguns alunos que não são católicos. Em geral, a maioria é cristã, mas alguns não católicos também. E a gente procura fortalecer bastante esse sentimento de unidade, assim, né, dos Sim. cristãos. Então, nesse sentido, eu queria te perguntar se existem alunos não católicos no TAC e como que é essa recepção? Aham. Essa é uma pergunta muito boa. É um pouco difícil de responder, porque eu tenho que fazer uma distinção aqui entre o campus da Califórnia e o campus onde eu estou, que é da Nova Inglaterra. O colégio, quando foi fundado, sempre teve a sua intenção de ser para não católicos, ou não só para não católicos, mas para Para todos, todos. né? Uhum. Aham, isso. Por quê? Porque eles entendiam que essa educação era uma educação que todos tinham que ter. Ela é muito importante e ela ajuda o ser humano em geral, né? Não é só uma educação para um nicho. E especialmente por causa do método de discussão, eles perceberam que era muito bom se você tivesse pessoas de outras posições, né? Para que realmente as perguntas que viessem quando estivessem estudando certas matérias fossem perguntas genuínas. Se você tem um grupo de pessoas que pensa tudo a mesma coisa,
e vocês leem um livro, a possibilidade de vocês lerem o livro do mesmo jeito é muito grande. Então, é bom e saudável para uma discussão que tenham pessoas lendo de maneiras diferentes, todos buscando a verdade, né? Claro. Então, no campus da Califórnia, sempre foi e sempre será aceito não católicos. E o pessoal lá adora. Aqui no nosso campus da Nova Inglaterra, a gente tem um problema com o governo. Que problema é esse? O nosso colégio tem algumas regras de moralidade que são um pouco mais sérias que outras faculdades nos Estados Unidos. Isso é, a gente não deixa fumar maconha no campus, usar droga, beber, né? Todas essas coisas você é expulso. E o governo aqui do estado de Massachusetts falou assim, olha, vocês não podem ter essas regras no campus de vocês se vocês não clamarem que vocês são um seminário. Se vocês não alegarem que vocês são um seminário. Isso é, eles não iam deixar a gente abrir aqui se a gente não fosse dessa maneira. Então, por causa dessa questão desse governo do estado de Massachusetts, o nosso campus só aceita católicos. O que isso quer dizer na prática? O que quer dizer na prática que você tem que botar um X lá que você é católico? Mas ninguém vai ficar checando, né? Ninguém vai pedir, certificado de batismo, por favor. Não, isso aí não acontece. E assim, mas é uma tristeza que todos os professores, toda a administração aqui deixam muito claro que não é isso que eles queriam. Mas que era a única forma que a gente poderia funcionar aqui. Bom, mas continua tendo o campus da Califórnia, que Isso, é a mesma é universidade. a mesma faculdade, mesmo presidente, mesmo currículo. A única coisa diferente é que a Califórnia tem mais sol. Isso tem vantagens também. Tem muita vantagem, tem muita vantagem. Bom. Mas, na verdade, por exemplo, hoje em dia a gente só tem brasileiros aqui no campus da Nova Inglaterra, mas eu já sei que pro ano que vem a gente vai ter, acho que 2 brasileiros no campus da Califórnia. Então a gente está tentando criar as comunidades brasileiras lá para ficar mais fácil o pessoal ir para os dois lados. Mais uma pergunta aqui da Júlia no chat. O processo de Sim. admissão começa quando? A prova é feita online? Aproveita, Ótimo. Pedro, rapidinho, já emenda uma pergunta na outra, e eu te pedi para falar um pouquinho sobre o Summer Program. Ótimo, cara. Obrigado, Bárbara, que senão eu ia esquecer que é um negócio muito importante. O processo de admissão aqui na faculdade, eles chamam de um processo contínuo. O que isso quer dizer? Ele nunca fecha. Você começa a aplicar quando você quiser, e quando você terminar de aplicar isso, você mandou todos os documentos que você precisa, eles vão avaliar e vão falar se você está aceito. Se você pensar que o ano letivo começa em agosto, né? Então, passou setembro, está aberto praticamente o processo de admissão para o ano seguinte. Né? E quanto mais cedo você aplicar, quanto mais cedo você começar o seu processo de admissão, maior a chance de você ser aceito, porque tem mais vagas. Então, essa é a sacada do processo de admissão. A prova, sim, a maior parte das provas que você precisa fazer, que é o SAT, o CLT ou esqueci outro nome da prova, mas são 3 letras também. Todas essas provas são online. Você tem que pagar uma taxa lá, mas você faz todas elas online e elas têm datas que você pode fazer, assim. Então é muito bom. Eu fiz online, sem problema. Eu fiz o CLT, que eles chamam de Classical Learning Test, que é o que eles recomendam para se você é homeschooler, porque eles geralmente se adequam mais ao currículo de homeschool. E o programa de verão, então, aproveitando que a Bárbara pediu, o que é o programa de verão? O programa de verão é uma oportunidade que eu acho incrível para qualquer um, mesmo que não esteja pensando em vir para a faculdade. Mas o que é? São 2 semanas no verão daqui desse ano. Então, por exemplo, esse ano vai ser do dia 9 ao 22 de julho, onde alunos podem vir, alunos de ensino médio, então entre 15, 16 e 17 anos, podem vir aqui para a escola e ficar 2 semanas com a gente, vivendo a vida que o estudante viveria. Isso é, nenhum aluno está aqui durante o verão, porque está todo mundo de volta para casa, descansando. Então, vai estar todo mundo aqui, vai ter alguns alunos que funcionam como monitores, por exemplo, eu vou ser um monitor esse ano, e
os alunos vêm aqui e eles participam dessas 2 semanas de aulas, atividades, brincadeira, a gente visita Boston, a gente vai a um concerto, a gente assiste uma peça de ópera, vocês têm as aulas que os alunos estão fazendo normalmente, que é a oportunidade de ouro para quê? Para você poder ver se você vai gostar disso. Então, a gente geralmente convida que alunos que estão pensando venham antes no programa de verão, para que eles possam ver, poxa, será que isso é para mim mesmo? Né? Então, é do 9 ao 22 de julho. Como é que você faz para participar? Eu vou mandar aqui o link no chat, depois eu posso mandar para você, Bárbara, do local de inscrição. Não, tem todo ano em julho. E é um programa maravilhoso. Eles fazem tanto na Califórnia quanto aqui. Para você ir para esse programa, você só precisa de um visto de turista. Então, algo muito bom também, né? Seu passaporte, visto de turista, você vem para cá, tem um preço bem baixo, bem menor comparado ao preço normal da faculdade, quase insignificante. Mas também, se você tiver dificuldade, a faculdade ajuda a pagar. E eu e o Jean, esse ano, a gente está tentando conseguir vários brasileiros para vir, porque a gente percebeu que é uma... Mesmo que eu possa vir aqui explicar para vocês tudo como a escola funciona, né, a Bárbara sabe que a gente tem que experienciar as coisas, a gente tem que experimentar a realidade. Se vocês não vierem aqui e testarem, vocês não vão poder realmente ter a experiência verdadeira de o que é o programa, né? Então é muito melhor que alunos possam vir. O valor... O O pessoal está valor é... empolgado aqui. Não, pois é. O valor, se eu não me engano, é de $920. Mas eu não lembro agora. É $920, eu acho. Mas, como eu falei, tem ajuda financeira. Eu tô Então, achando graça aqui que a Maria Fernanda perguntou: e quem tem 12 anos faz o quê? vixe, Maria. Maria, desculpa. Olha, Espera, né? 12 anos. Faz academia DD. Aí Isso, já se exatamente. prepara. Exatamente. É uma preparação maravilhosa para isso. Tadinha. Olha, a Maria Fernanda perguntou também, aproveitando, Aham. se no TAC tem astronomia. Vocês vão falar da minha coisa favorita. Astronomia, eu acho que foi a matéria favorita esse ano. A astronomia é a matéria que você estuda no segundo ano. E eu vou contar assim, porque o que acontece? 2 primeiras semanas de aula, você praticamente não tem aula. Yes! O que você faz? Você sai como vocês viram, a faculdade é bem arborizada. Você sai pelas florestas aqui e você tem que fazer anotações sobre a posição das estrelas. Então, basicamente, as 2 primeiras semanas de aula de astronomia, você vai... O que eu faço, geralmente? Eu deitava na grama, e você marca algum ponto fixo para você poder saber sempre o mesmo ponto, e você anotava onde estava tal estrela. Por quê? As estrelas se movem, né? e, esse é um negócio impressionante. Daí, depois dessas 2 semanas de você observando as estrelas, você começa a ter aula de... Você lê primeiro o Timeu, do Platão, que é o livro do Platão, onde o Platão mostra o que é o sistema astronômico na cabeça dele. Que é um negócio maravilhoso, lindo. Depois você estuda o Ptolomeu, que é o pai da astronomia clássica. Daí depois você faz o Copérnico, que foi o cara que tentou provar que o Ptolomeu estava errado. Depois você estuda o Kepler, né, que para vocês que tiveram alguma aula, acho que de física já sabem que tem as 3 leis gravitacionais de Kepler. Né? Então a gente já faz todas essas coisas dele. Nossa, e é uma matéria muito linda, assim, porque no Timeu, o Platão fala assim que olhar para as estrelas e para o cosmos é ver a imagem móvel do Criador, né? Eu acho que tem algo muito verdadeiro nisso. Desculpa, eu amo astronomia, eu me exaltei. Deixa eu ver. Olha, 14 anos, Maria, eu acho que é difícil. Com Talvez assim, ó, 14 dá para você juntar dinheiro. é isso, 14 anos você começa a juntar dinheiro, preparando o inglês. 15, 16, eu acho que vai. Mas assim, 16 com certeza. 15 a gente ia ter que conversar. Perguntaram aqui se tem alguma coisa relacionada à arqueologia. Vixe, não, arqueologia tem não. Também vocês querem que tenha tudo, né? Arqueologia a gente não tem. Mas assim, ó, o interessante é que você tem uma comunidade de alunos aqui com interesses também diversos.
Então, sempre vai ter alguém. Eu me lembro que uma vez a gente teve um passeio, porque às vezes a gente organiza alguns passeios para museus. A gente foi para Boston, eu acho, e a gente foi no museu de Boston, e daí conversamos bastante sobre arqueologia. Mas não é parte da matéria. Uma pergunta que chegou aqui, se com 12 anos pode fazer curso na DD. Pode, aqui as nossas aulas são a partir de 6 anos. A partir do primeiro ano, quer dizer, na realidade tem até para os menorzinhos de 4 e 5, mas aí são atividades bem lúdicas, não é o que a gente chama de ensino formal ainda, né? Aula formal a partir do primeiro ano com 6 anos até o ensino médio. Então depois você pode dar uma olhadinha lá, conhecer os nossos cursos. Depois eu falo mais sobre isso. O que o pessoal tá falando aqui? Tá rindo aí? Não, eu ri da Lidiane, eu acho. Lidiane, você é parecida com a minha mãe. Minha mãe sempre fala isso também, que ela adorava vir aqui. Ah, Lidiane, deixa eu te falar então. E no currículo de Ciências Naturais, no segundo ano, a gente estuda Química. E a gente lê os pais fundadores da Química. Então, a gente lê os primeiros artigos que o Lavoisier escreveu, Guy Lussac, Avogadro, Cannizzaro. E você vai descobrindo com eles a tabela periódica. Então, o objetivo do segundo ano de Ciências Naturais é você montar a tabela periódica. Como assim montar? É você ir trabalhando nela, você vai descobrindo como os químicos encontraram os elementos e ordenaram eles. É um negócio maravilhoso. Tem uma lá muito boa, essa última aqui. Mas, na verdade, eu acho que a Lidiane quis saber se teria algo voltado para os pais adultos, assim. Ela disse que o filho dela tem 12, mas ela que queria estudar aí. Vixe, olha, eu não vou mentir para você que tem pessoas bem mais velhas que vêm aqui. Aqui no campus a gente tem uma senhora de 48 anos que veio fazer faculdade aqui. Tem um senhor de 60 anos lá na Califórnia. Então, assim, isso não é impedimento. Mas não tem nenhum curso para os pais, mesmo que a relação dos pais com a faculdade é muito boa. Muito boa. E é muito importante para a faculdade que os pais sejam parte dela. Excelente. Gente, para encerrar, eu queria só falar uma coisa, Pedro. Eu sempre lembro dessa frase que eu ouvi uma vez, que diz assim: você estava falando sobre a questão do método de discussão, né? De o pessoal sentar ali ao redor da mesa, ler os livros, que os livros são os professores. Isso é muito caro para a gente aqui na academia. E é o que a gente procura fazer também. Então, a gente vai ter algumas experiências hoje, já falo para vocês como vai ser isso, mas antes eu tenho sempre uma frase que eu lembro que fala assim, né, que o nosso cérebro, nossa mente, nunca esquece uma pergunta que ela fez para si mesma. Ou seja, é diferente de você... Tipo, eu nunca tive interesse algum em saber sobre tal coisa. Um professor vai lá e faz uma palestrinha para mim, então eu esqueço aquilo. Talvez eu memorize para a prova, mas não faz sentido. Agora, é diferente de você olhar para um texto, ler, se deter sobre aquilo ali e você mesmo começar a fazer perguntas. Nossa, mas por que ele ficou com raiva? Não, por que aconteceu aqui nesse momento? O que levou ele a fazer tal coisa? Quando você começa a se perguntar coisas sobre o texto, você não vai esquecer a resposta, porque aquilo ali surgiu do assombro, né? Que é aquele interesse genuíno, né? Isso. Eu sempre gosto do inglês quando a gente fala assim, I wonder if... Em português não tem muito sentido que a gente fala, eu me pergunto se... Mas na realidade eu me maravilho diante disso e eu quero saber o que está acontecendo, né? Então, eu quero aproveitar para convidar vocês que estão aqui. Algumas pessoas não conheciam ainda a Academia DD, querem saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Hoje, às 5 da tarde, a gente vai ter uma aula bem parecida, né, com esse modelo que o Pedro estava descrevendo. A gente vai ter uma discussão sobre um conto árabe. A gente vai ler um conto por ser curtinho, né, para que a gente possa fazer isso em uma aula. Então, a gente vai ler e discutir esse texto junto com o professor Eduardo Levi, que é um professor da academia. Essa atividade é voltada para os jovens, mas os pais podem ficar ali de olho, assim, para ver como é que é. E depois, às 19 horas, a gente vai ter também uma discussão de um mito grego com a professora Mariana Braga, também nesse mesmo modelo, tá? Quem quiser saber mais sobre os cursos que a gente oferece, lá na programação, que vocês receberam naquele PDFzinho, tem, na última página, uma explicação do que é a academia, qual é o nosso site. No site você vê os cursos que a gente oferece, com uma descrição de cada curso.
tem os nossos contatos, e aí a gente pode ir conversando mais, tá bom? Agora, eu vou precisar chamar a gente para realmente a gente conseguir fazer pelo menos uns 5 minutinhos de intervalo, que na sequência a gente vai ter uma conversa com 2 jovens que estudaram em casa, fizeram o ensino médio em casa, né? E agora estão se preparando para o vestibular. Eles vão contar, vai ser uma troca de experiência, né, de jovens para jovens, sobre como é essa realidade, né? Como que eles se prepararam, como que era a rotina de estudos. Vai ser uma boa oportunidade também para os jovens fazerem perguntas e trocarem experiências. A gente vai se ver de novo daqui a uns 5 minutinhos. Deixa eu só ver se tem alguma outra pergunta aqui. Gente que descobriu a academia hoje. Muito bom. Ah, que bom. Legal. E eu também, sim, a gente está gravando e a gente vai disponibilizar, colocar o link para vocês depois lá no grupo do WhatsApp. Por isso que é importante continuar dentro do grupo para que a gente possa enviar depois. Aí depois vocês podem mostrar para amigos, tudo isso, tá bom? Pedro, eu estou muito grata. Você é sempre muito gentil, sempre atendendo os nossos pedidos, os nossos convites aqui na academia. Para mim, é um sonho. Eu espero que um dia meu filho vá para o TAC, já que eu não fui. Mas também não desistir de mim, não. Talvez um dia eu vá também. Igual Não, aquela senhora lá de 48 anos. Eu acho que eu vou me inscrever no não, isso time aí. dela. Não, isso aí. Não, Muito bom. eu que agradeço vocês. Já falei para você uma vez lá que eu acho que esse trabalho que vocês fazem tem o mesmo espírito do TAC e a mesma importância assim, para o Brasil. E eu tô aqui, mas meu coração está sempre no Brasil. Eu sempre estou rezando que iniciativas como essa cresçam e deem frutos. E o que eu puder fazer para ajudar pessoas a virem para cá, eu vou fazer. Nem que eu tenha que fazer uma vaquinha para pagar voo. Isso aí é o de menos. Dinheiro é o de menos, pessoal. Eu sempre costumo falar que dinheiro não é problema, dinheiro é solução. Exatamente, exatamente. Muito bom. Olha, Gente, eu ficaria aqui para sempre, mas vamos lá. Vamos dar um pequeno intervalo para vocês poderem ir ao banheiro, tomar uma água, pegar um café, para a gente voltar daqui a 5 minutinhos com a Júlia e o Gabriel, que vão contar para a gente essa experiência de como que é ser homeschooler e estar se preparando para o vestibular. Tá bom? tchau, obrigado, Bárbara. Tchau, gente. Até daqui a pouco. Muito obrigada, Pedro.